Que Jesus continue nos abençoando e nos dando sabedoria no nosso estudo que hoje faremos. Continuamos estudando o livro cujo tema é Reportagem de Além-Túmulo, escrito pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. Hoje estudaremos o capítulo 19, Quando Felisberto Voltar. É o tema do texto. Desde muito tempo, Felisberto Maldonado fizera-se espiritista de convicção profunda, quando o raciocínio não pudera, porém, compreender a extensão dos deveres que a doutrina lhe trazia quanto a sentimentos. A reunião íntima no grupo doméstico, onde o intercâmbio entre as esferas visível e invisível se podia efetuar harmonicamente, não lhe dava razões de críticas acerbas, nem questões complicadas à fé. Quer dizer, reunião íntima, ele não conseguia entender harmoniosamente as questões. A esposa, devotada, era médio falante e criatura maravilhosamente equilibrada. Sabia dividir as obrigações mediúnicas e familiares, demonstrando raro senso nas atribuições que Deus lhe conferira. Dona Sibona conhecia o lugar de cada pessoa e de cada coisa na sua vida e colocava os deveres de mãe acima de todas as situações terrestres. À vista disso, sua cooperação tornava-se preciosa, fosse onde fosse. No lar distribuía afeto e carinho, sem preferência egoística. Nas reuniões doutrinárias, dava a cada companheiro de ideal e o que se tornava justo. Por isso, mesmo os benfeitores da espiritualidade encontrava-lhe no coração campo reto, sem inclinação e sem abismo, onde se movimentavam, confiante na gloriosa tarefa da fraternidade da luz. Meus amigos, nós estudamos um mês passado um texto, Caridade e Desenvolvimento, e hoje podemos fazer o paralelo entre o comportamento dela e de Laurentina e Silvana. Por quê? Ela era muito equilibrada, enquanto que no texto anterior, a mãe, a dona de casa, não tinha o comportamento que a esposa de Felisberto tinha, enquanto que o marido dela, sim, era o homem equilibrado. É por isso que eu admiro muitos textos de Humberto de Campos, principalmente essas reportagens além-túmulo, porque além da gente se sentir que esses textos estão falando da nossa atualidade, como em cada texto ele emana uma mensagem. No anterior, o equilíbrio era do marido. Nesse, o equilíbrio é da esposa. E vamos continuar entendendo. Contudo, não acontecia o mesmo com o esposo. Olha aqui, ele falando. Felisberto esbanjava o tempo disponível a criticar asperamente, porque vivia ao lado de pequena máquina espiritista, cujas peças se contavam por 5 e 6 pessoas e jamais encontrara dificuldade na sua movimentação. Tornara-se inapto a compreender
as grandes tarefas. Descuidoso e rebelde, vivia a deslustrar reputações e a desanimar os fracos impiedosamente. Tal disposição convertera-lhe em mania tão perigosas que mal regressava ao lar. Após o serviço, lia a notícia zelosamente, a fim de inteirar-se das notas escabrosas. Encontrando o pomo de maledicência, corria ao companheiro mais próximo e comentava. A gente observa que a todo momento a gente só ouve notícias negativas. Mas nós ouvimos e às vezes apenas ouvimos, enquanto que ele dava ênfase. E além de dar ênfase, ele saía comentando, ele comentava com os amigos espiritistas, principalmente. Ele tinha um amigo chamado Amarante, que era com quem ele melhor se relacionava. Então, ele corria a Amarante e perguntava: leu a notícia, Amarante? Que notícia, homem de Deus? Aí ele comentava: ontem o João Faria compareceu à polícia para esclarecer o caso dos 20 contos. Antes que o amigo se pronunciasse, Felisberto continuava de punhos cerrados e olhos vermelhos. Será isso ação de espírita? Sinto-me revoltado com o descaramento. Que cinismo! Quem o visse pregar o evangelho, dar-lhe-ia o nome de apóstolo, passando eventualmente pelo grupo em que esse tratante colabora. Sempre fiz questão de me interromper para vê-lo carinhoso e solícito diante dos necessitados e sofredores. Muitas vezes tomei-o por padrão comparativo. Não é de revoltar os mais tolerantes. Aqueles gestos de amparo fraternal constituíam capa imunda. Agora temos-lhe aqui, retratado na galeria dos gatunos. Não é uma infâmia e desmoralização sobre todos nós? Quer dizer, além dele contar o fato, ele ainda sai criticando o comportamento que ele tinha dentro do que o amigo tinha dentro do centro e o comportamento dele diante de todos, né? Porque, segundo ele, foi parar na polícia. Então, ele faz um paralelo do comportamento dele anterior e o comportamento dele atual. E aí, Amaranto responde. Sim, replicava Amaranto prudentemente. O caso de Faria, sem dúvida, é chocante. Merece, porém, consideração especial. Quem sabe não será apenas vítima o pobre companheiro. Não são frequentes os terríveis enganos? A quantia desapareceu dentro da repartição. Felisberto surpreendeu o autor do delito. Alguns colegas o acusaram e o diretor julgou procedente a denúncia. João declarou-se isento de culpa, mas, não obstante, foi demitido e convocado ao distrito policial. O quadro passível de exame aos nossos olhos falíveis, analisando-lhe, porém, a vida irrepreensível, quem não se compadecerá do acusado? Quem sabe não esteja ele suportando voluntariamente a culpa de outro. Às vezes, onde os nossos olhos suspeitam criminosos, Deus observa missionários de renúncia. Amarante ainda tenta ser solidário, tenta acalmar a crítica de que ele está fazendo. Maldonado perdia o entusiasmo de acusador, mas objetava remitente. Apesar de
do comigo fazer tudo isso, o Amaranto continuava resistente a criticar. Sem embargo da sua tolerância, mantenha calmo meu juiz. E incapaz de sentir a grandeza da espiritualidade oculta, rematava. Se Faria está sofrendo injustiça voluntariamente, então é porque prefere a mentira à verdade. Será condenável de qualquer modo. Antes de tudo, é preciso viver as claras. Não obstante conselhos do plano espiritual e advertência de amigos generosos, não se caçava do odioso fermento de crítica e intolerância. Acusava sem reflexão, desabridamente. Se encontrava ansioso, se encontrava associação doutrinária solidamente frequentada, resistindo aos caprichos dos companheiros vigilantes, adiantava desapiedado. Por que conservam tantos patrimônios em detrimento do bem? Não será falta grave em reter tão grande economia, esquecendo comizinho deveres da fraternidade? É isso. Ouve-se palavras harmoniosas, mas o coração permanece distante. São todos férteis ao aconselhar, negativos ao fazer. Felisberto não se detinha a examinar expressões coletivas, ignorava a luta de velhos companheiros, oberados de responsabilidade e preocupação. Não sabia que forças necessitavam encontrar por não trair deveras imensos e longe de lhes estender mãos fraternas na colaboração justa. Acusava de agiota, velhacos, negocistas. Se algum amigo menos firme na fé lhe procurava, os pareceres de homem experimentado relativamente a um que outro companheiro estranho ao seu circuito pessoal respondia com hesitação. Aquele sepulcro calado. Não se iluda. De espiritista só tem rotulagem. Reconheço-lhe a vida minuciosamente. Ele continuava a criticar e a fazer conjecturas erradas do amigo, que frequentava o mesmo centro que ele. Por vezes, baseava tão áspero critério em mentirosas informações da leviandade popular. Olha, ele ainda reforça, né? Que ele se baseava em áspero critério e informava as coisas com muita leviandade. Nas reuniões, ouviam conceitos evangélicos respeitosamente, mas o ensinamento sublime não lhe penetrava o coração. Arquivavam o cérebro apenas no propósito de exigir alheios testemunhos. Tão desviada a existência terminou como era natural, em reduzidíssimo círculo de afeições. Felisberto desconhecera o código da amizade. Claro, depois de tanta crítica que ele fazia, ele já não tinha mais amizade. Esquecera a cooperação fraterna, dissipara a força emotiva em acusações e críticas mordazes. Não edificara a obra útil e passara na terra à maneira de alguém que somente visse lama nos materiais construtivos que a previdência espelhou em abundância nos caminhos da vida. Imagina, ele só vê lama no comportamento. Só. Decorridos algum tempo, reconhecendo o íntimo
desejo da vida generosa, o instrutor espiritual do pequeno grupo anunciou que trataria Maldonado na próxima sessão. Aí já começa Maldonado, já começam os amigos, já começa a espiritualidade. Ter misericórdia desse ser humano, que só serviu até o momento para criticar o amigo e se dizendo espírita, mas ele, no momento de praticar o aprendizado e o ensinamento do centro com o qual frequentava, ele não fez. Pelo contrário, ele teve um comportamento totalmente contrário ao que se é ensinado, de ter paciência com o próximo, ter tolerância com o próximo. Também ter conhecimento de causa. Por quê? Será que foi ele mesmo? E se foi, por que ele? Não. Ele saiu criticando, e criticando para todos. Mas vem a misericórdia. Decorrido algum tempo, reconhecendo o íntimo desejo da viúva generosa, o instrutor espiritual do pequeno grupo anunciou que traria Maldonado na próxima sessão. Olha aqui, enfatizo, a misericórdia aparecia, começava a aparecer. Prometeu e cumpriu, contrariando, todavia, a ansiosa expectativa de todos. O visitante incorporou-se a médium mais jovem, vibrando em soluços convulsivos. Não saudou a quem quer que fosse, não se referiu à vida nova e apenas clamava de cortar o coração mais endurecido. Ai de mim, quem me restituirá o equilíbrio dos olhos? Não vejo senão animais harmoniosos, casas de lama envolvidas em sombra. Ele já começa aqui, após incorporar, o espírito já começa a fazer análise do comportamento de Maldonado. E após angustiados gemidos, perguntou: quem sois vós que tendes garras em vez de mão e mergulhais a cabeça entre espinhos? É para imaginar se você botar a cabeça como se botasse uma coroa de espinhos em sua cabeça. Como deve ser dolorido. Observando os benfeitores espirituais que Dona Silvana chorava baixinho, retiraram imediatamente. E, ante perplexidade geral, o mentor do círculo tomou a palavra e explicou paternalmente. Não vos admireis ante a dolorosa observação desta noite. Nosso Maldonado vem atravessando a prova justa de quantos se esqueceram de preservar a reflexão e a prudência, que são igualmente dons sublimes, subordinados ao ministério da vista espiritual. Eis que jamais quis contemplar o lado útil e o aspecto louvável das pessoas e acontecimentos. Colhe hoje os tristes resultados. Cada ser e cada coisa, nos planos de perfectibilidade em que nos encontramos, apresentam as faces de luz e sombra, quais lagos que oferecem o espelho transparente e o leito escuro de luto. Felisberto resistiu aos novos apelos e desdenhou dos amigos vigilantes e dedicados. Gastou tempo e fixou a experiência nas zonas sombrias. É natural que não se surja a tona da vida eterna empunhada
faraós, passando longos anos no fundo do lago, sempre calculando, definindo, medindo e pesando a lama, não poderia esquivar-se a furna sem a lama. É por isso que ainda não recobrou a visão perfeita. Munido de velhos óculos de lodo, vê espinhos onde há dedos, garras, em vez de mão, e sombras, onde há bênçãos de luz e sol. A viúva bondosa enxugava prantos copiosos, até que o respeitável amigo sentenciou afetuosamente: não chore, minha irmã. Lembre-se de que a perturbação agrava os males e de que a serenidade se os resolve. Ela estava sofrendo, mas há uma lembrança ao comportamento dela, para que um pedido para que ela não chorasse. E suprimindo singular acento, as palavras afirmou ao despedir-se: sobretudo, que ninguém esqueça a lição preciosa de hoje, quando Jesus revelou aos discípulos que a candeia do corpo não são os olhos, destacava a importância do nosso desenvolvimento espiritual, pelo modo de ver, que se detenha exclusivamente no mal, apaga a lâmpada e foge à colaboração com a vida, mas quem vive pelo bem, embora se aproximar do mal, consegue transformá-lo em coisa útil, porque encontrará possibilidade divinas em toda parte, cooperando com Cristo para a luz eterna. Em seguida, a última observação fez-se a prece de encerramento. O comportamento tinha os olhos molhados, e ao contrário do que se verificava na ocasião, idênticas, ninguém se aventurou a comentar. Cada qual tomou seu caminho em profundo silêncio. O que nós entendemos desse texto é exatamente esse final, esse último parágrafo. É que o mal apaga, foi o comportamento dele, né? A lâmpada e fogo, a colaboração com a vida. Mas quem vive pelo bem, embora se aproxime do mal, consegue transformá-lo em coisa útil. Portanto, meus irmãos, que vivamos tentando transformar o mal em coisa útil para nossas vidas. Que o mal também sirva para nosso aprendizado, para que possamos não praticá-lo, porque no momento em que tomamos conhecimento do mal, entremos em sintonia com o bem. Que Jesus continue nos dando sabedoria para que em nossas vidas tenhamos como nossa caminhada terrena o bem. Que o mal seja sempre afugentado de nossas mentes. Que não deixemos que nenhuma nuvem escura nos acompanhe, mas que nossa caminhada seja sempre de muita luz. Gratidão, meus irmãos. Gratidão por desenvolvermos estudo de mais um texto. Muita paz. Jesus sempre conosco. Muito obrigada.